Olá, sejam todos muito bem-vindos ao projeto de lives diárias às 8 horas da manhã. Durante esse período de quarentena vamos fazer. Para quem é novo, para quem não me conhece, meu nome é Orestes Maciel, sou dentista de formação. Atualmente eu tenho uma rede com 15 clínicas próprias e 39 cadeiras em funcionamento. Eu ajudo dentistas a faturar R$20 mil, 20K por cadeira e abrir clínicas de baixo custo com alta rentabilidade. Hoje vamos falar sobre como faturar R$1 milhão com atendimento de plano por ano. Entendeu? É polêmico, né? Só um minutinho. Assunto muito polêmico. Quando eu falo em faturar mais, faturar bem com atendimento de plano, todo mundo já vem com aquele olhar crítico. E aí, olha, será que é possível isso? Como é que a gente faz para faturar mais com atendimento de plano? Plano geralmente não, acho que pela maioria dos dentistas é algo que é muito criticado. Todo mundo fala muito mal, jamais estarei aqui defendendo um atendimento de plano, não estou defendendo um atendimento de plano. Mas o que é que eu enxergo com o atendimento de plano? O plano ele está no crescimento gigante. Hoje já temos mais de 25 milhões de brasileiros com acesso ao plano odontológico. O plano odontológico está crescendo mais do que o plano médico, para vocês terem uma ideia. Então, cada vez mais as pessoas estão com plano odontológico, estão tendo mais acesso ao dentista. Por quê? Muitas empresas elas são obrigadas a ter algum tipo de plano para seus funcionários. Então, é muito mais fácil você conseguir ter esse atendimento de plano, oferecer o atendimento de plano odontológico para seu funcionário do que o plano médico. Por quê? Porque é muito barato. O plano odontológico é barato demais para as pessoas, desconta um valor mínimo e termina a maioria das empresas tendo, por isso que crescem tanto com esse atendimento de plano. E é algo realmente que nós somos muito mal remunerados por esse atendimento de plano, não tem como discutir isso. Ganha-se em média o atendimento de plano em torno de R$10 a R$14 aí o atendimento de plano, dependendo do procedimento, fora as glosas que ainda tem. E longe de mim de estar defendendo o atendimento de plano, mas com esse grande crescimento que os planos estão tendo, e apesar desse período de crise, eles ainda estão vendendo plano e ainda estão crescendo. Por quê? Porque eles estão se reinventando. Muitos planos eles já estão numa forma de um trabalho de venda digital desse plano. Você entra no site, um exemplo de um plano, você consegue fazer qualquer plano que você precise. Você não existe mais aquela figura do vendedor porta a porta no plano. Muitas empresas, tudo bem, estão demitindo funcionários, mas tem pessoas físicas que estão contratando, principalmente pelo fato, eu estou precisando fazer um canal, o canal custa R$600. Então é muito melhor eu fazer agora um plano odontológico que custa R$20, R$30 por mês eu vou pagar, e quando passar esse período de quarentena, que é o período de carência do plano, se tiver carência, que tem plano que nem tem, eu faço lá meu canal e muitas vezes eu cancelo depois. Acontece isso demais com o atendimento de plano. Então, já que a gente está observando esse grande crescimento dos planos, principalmente agora no período de quarentena, porque eles continuam e eles podem vender de forma online, eles podem divulgar e podem vender de forma online, a gente tem que procurar aproveitar alguma coisa disso. Não só apenas criticar, não só apenas reclamar do atendimento de plano, porque realmente paga muito pouco. Agora, se você, dentista, atender o paciente de plano, como a grande maioria das pessoas atende, marcando o paciente a cada 10 minutos, executando 2 procedimentos por dia, naquela hora ali você fazendo mais de 10 procedimentos em pacientes durante esse período, atendendo ali na rotatividade, entre o paciente, sai, entre o paciente e outro, vem um paciente, vem outro, e você não consegue ter tempo nem de falar com o paciente, ou você também não consegue nem tentar vender nada para esse paciente, porque você está tão preocupado em faturar, e faturar, e faturar. Então, se vocês não entenderem que o atendimento de plano em si, você atender esse paciente de plano, como a grande maioria dos dentistas atendem, não é rentável. Não tem como você ganhar dinheiro. O que é que vocês podem fazer? O que é que eu oriento fazer?
O rol de procedimentos obrigatórios do convênio praticamente são o quê? Parte de prevenção, limpeza, parte de restauração, cirurgia, periodontia, odontopediatria e endodontia. São esses os procedimentos obrigatórios do plano de saúde. Como é que você pode trabalhar com esse paciente? Uma coisa que eu sugiro muito é que você, se você tiver o objetivo de atender esse paciente para você conseguir aumentar seu faturamento consultório e ter um paciente desse, você enxergando um paciente desse como um paciente de avaliação, para você vender um procedimento particular que o plano não tenha cobertura, maravilha. Eu acho que essa é uma das opções que a gente pode abrir mão do atendimento do plano odontológico. Abrir mão desse atendimento de plano odontológico. Eu quando comecei a ter minha clínica, eu tinha um movimento muito grande, fazia propaganda em rádio, propaganda em TV e conseguia ter uma quantidade gigantesca de pacientes. Tinha mês que eu fechava em média 250 novos pacientes de ortodontia por mês, só fazendo propaganda. Aí ao longo dos anos foi o quê? Foram abrindo mais universidades, foram abrindo mais cursos de especialização e cada vez mais tendo uma maior concorrência. Então, eu que estava numa subida gigantesca, fazendo propaganda de rádio, propaganda de TV, crescendo bastante, chegou um momento que não tinha mais aquela quantidade de paciente. Eu conseguia 250 pacientes por mês de ortodontia. E quando começou a ter muitos profissionais, isso daí para mim caiu para 25% do que eu tinha antigamente. Então eu comecei a pensar, putz, tenho que pensar em alguma estratégia, tenho que pensar em alguma coisa que eu consiga trazer paciente aqui para a clínica. Tentei fazer panfletagem, tentei fazer até pela lista telefônica. Tem muita gente aqui que não sabe nem o que é lista telefônica, nem conhece lista telefônica, que é um tipo um livro que tem um telefone, o nome e o telefone de todas as pessoas que moram na sua cidade. Então eu tinha uma equipe que ligava de paciente para paciente dessa lista, ligava de um a um, até conseguir trazê-lo para a clínica. Era um trabalho gigantesco. E eu fiz o seguinte, eu comecei a observar que tinha uma onda muito grande desses planos odontológicos crescendo cada vez mais. Eu digo, putz, acha pouco a quantidade de dentista que está tendo no mercado, a quantidade de faculdade, a quantidade de especialização que tem hoje, e ainda tem um danado do plano odontológico para crescer. Estou lascado, estou quebrado, não tem mais condições de atender, não tem como eu crescer na odontologia. Eu tenho que me virar e tentar fazer algo diferente. E aí me credenciei no plano, me cadastrei, pensava, comecei atendendo por 3 meses, eu ganhava R$14 cada consulta. Desisti. Eu disse, tá louco? Eu passei minha faculdade toda, passei 5 anos na faculdade, fiz especialização para atender um paciente de plano e ganhar R$14 numa consulta, tá louco, não quero isso jamais. Descredenciei. E aí, cadê conseguir paciente, fazer propaganda na televisão, aumentava a verba que eu gastava. Tinha uma época que eu gastava 5 mil por mês, já estava gastando quase 12 mil reais por mês só de propaganda de TV, a quantidade de paciente não chegava. Aí eu vou atender paciente de plano de novo. Comecei a atender paciente de plano de novo, eu acho que não atendi nem durante 3 meses, cancelei de novo. E aí eu fiquei pensando, putz, tem que pensar de alguma forma. Não é possível que tem gente que está ganhando dinheiro atendendo esses pacientes de plano, crescendo muito o faturamento de prótese, implante, através desses pacientes de plano, que era um plano que tem um plano estadual, que tem muita gente velha, então você consegue vender muita prótese e implante para as pessoas. Eu não consigo crescer, o meu negócio. Então, o que foi que pensei, putz, vou começar a atender de novo esse negócio. Aí eu atendendo, não me esqueço nunca, eu atendendo lá na minha cadeira, tinha uma cadeira do lado que tinha Dr. Hugo. Era um implantodontista que ele atendia, que ele fazia parte de implante, só fazia implante e prótese na clínica. E eu estava atendendo a Dona Luísa, o nome dela, atendendo essa paciente, fazendo uma prevenção lá, ganhando meus R$14, tentando ver como é que eu conseguia ganhar dinheiro com isso. Então o que foi que eu fiz? Essa paciente, ela se queixou que tinha um problema na ausência de um dente, tinha ausência de alguns dentes e queria muito colocar implante, queria colocar uma prótese. Aí, aproveita o Dr. Hugo que está aqui do lado. Aí chegou lá em Dr. Hugo conversou com ela e fechou com ela 4 implantes.
Não me esqueço nunca, foram 8 mil reais. Eu digo, putz, não é possível que esse miserável conseguiu faturar 8 mil reais com essa paciente e eu estou ganhando 14 reais. Aí eu digo, não. Eu vou enxergar esse paciente do implante agora como paciente de avaliação. Eu gasto, por exemplo, 12 mil reais de televisão. Putz, desses 12 mil reais que eu gasto de TV, por que eu não começo a investir nesse atendimento desse paciente de plano, fazendo aqueles atendimentos básicos do plano? Eu começo a investir nesse atendimento, coloco câmera intraoral, tiro foto do paciente, coloco ultrassom e tentar fazer esse procedimento inicial e tentar vender para ele. Mas, putz, como é que eu gasto 12 mil reais por mês para conseguir atualmente 70 pacientes, 5 pacientes de plano, eu tenho aqui, atendo na clínica em média 30 pacientes por dia. Por que eu não invisto nesses pacientes? Por que eu não tento nesses pacientes? Aí comecei um trabalho grande, um trabalho forte, um trabalho grande. Isso os dentistas da minha rede, sem acreditar, revoltados comigo. Como é que Orestes começa a querer atender paciente de plano, a gente não vai ganhar nada, isso é muito ruim, não sei o quê. E aí eu comecei a dizer para eles, não, meu objetivo de atender o paciente do plano é o quê? Eu quero o paciente de ortodontia. Eu não quero esse paciente de plano executando muito procedimento aqui, não. Eu quero o paciente de ortodontia. Você vai atender esse paciente com o objetivo da ortodontia. Esse era meu objetivo com esse paciente. Era ortodontia e no final do tratamento de ortodontia tem um clareamento. Então eu digo, putz, o negócio é esse. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a atender, a enxergar esse paciente de plano como uma oportunidade de negócio, como paciente que pode chegar na clínica e eu vender algum tipo de procedimento para ele. Agora não pode ser qualquer procedimento, tem que ser aquele procedimento que o plano não tenha cobertura. Porque se você oferecer, você falar mal do plano, oferecer algum tipo de procedimento que o plano tem cobertura, porque você vai usar um material melhor, porque você vai usar uma técnica diferente, esqueça. Não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai ser descredenciado. Hoje em dia, os dentistas têm uma dificuldade gigantesca em credenciamento de plano. Então imagine, os dentistas com essa dificuldade gigantesca de credenciar no plano e você perder um credenciamento por conta disso. Então a gente começou a enxergar que muitas vezes eu gastava muito em TV, muito em rádio, ou muito até numa panfletagem, numa divulgação, para colocar esse paciente dentro da clínica. Eu digo, putz, eu já tenho paciente dentro da clínica, eu já tenho um movimento de pacientes dentro da clínica. Então por que eu não trabalhar esse paciente que está dentro do meu negócio, que está dentro da minha clínica, já me conhece, já conhece minha equipe, já conhece toda a estrutura? Por que eu não trabalhar com esse paciente e trazê-lo para ortodontia, que é o que eu quero? Eu quero ortodontia, eu não quero procedimento clínico. Eu quero ortodontia. Então, eu tive que começar a enxergar isso, de como fazer para conseguir ter esse paciente na minha cadeira. É fácil? Não é. Principalmente sua equipe aceitar e acreditar isso. Então teve que ter um trabalho muito grande, um alinhamento e uma clareza muito grande com a equipe. Principalmente no início, tiveram muitos dentistas que tiveram uma rejeição gigantesca com relação a essa minha ideia, com esse meu pensamento. Isso começou a demorar para rodar, não foi do dia para a noite que eu comecei a implantar essa cultura de ter esse paciente com o objetivo de trazê-lo para a ortodontia. E eu vejo que tem muita gente, após disso que eu converso, inclusive tem muito aluno meu que usa muito isso para trazer paciente para implante e prótese. Porque é uma oportunidade excelente, que você tem e você consegue justamente trabalhar esse paciente dentro da clínica, esse paciente mais velho que está fazendo uma avaliação contigo, está fazendo uma prevenção, está fazendo uma restauração, e você oferecer um tratamento de prótese e implante para ele. Aí muita gente questiona, Orestes, dentista, mas esse paciente tem plano que é muito ruim. Realmente, você tem que analisar muito. Existem planos e planos. Tem planos que você consegue realmente vender algum procedimento para o paciente. Tem planos que você não consegue. Por quê? Porque o paciente tem um nível muito baixo. Então, sempre quando fizer o atendimento de plano e você realmente acompanhar
se realmente aquele plano é bom ou não, você começar a mensurar esse atendimento, é que você realmente vai ter a noção do que vale a pena atender ou não. Não é o simples fato de você chegar, você credenciar todos os planos, tudo bem, pode até credenciar, mas não atender sempre todos os planos. Tem aquele plano que realmente você não consegue vender nada, você não consegue crescer com ele, você não consegue oferecer procedimentos, porque aquele paciente está na cabeça que ele vai realizar só aquele tipo de procedimento e é um nível muito baixo de paciente. E você não consegue vender nada para ele. Então, até para atendimento de plano, você tem que ter sua meta muito definida e mensurar esses números mês a mês. Como é que você faz essa meta de atendimento de plano? Putz, hoje em dia, eu tenho minha meta de atendimento de plano, eu quero atender tantos pacientes por dia. Vou dizer meta. Minha meta, eu quero atender 20 pacientes por dia. Desses 20 pacientes que eu atendo por dia, eu quero 20% desses pacientes fechados a ortodontia no mesmo dia. Então, isso é minha meta. Você coloca uma meta que você quer atendimento de plano e você começa a medir de onde vem esses pacientes de cada plano. E a partir daí, isso é o mensurar, é o medir. Chegou no final do mês, você fechou ali 50 contratos de ortodontia, 50 pacientes novos de ortodontia você tem. Então, dali você começa a medir. Putz, dos 50 pacientes, 10 pacientes foram do plano X, 5 pacientes do plano Y, outros 20 pacientes do plano Z e tiveram outra série de planos que não deu resultado. Aí você já começa a ligar o sinal de alerta. No outro mês, faz a mesma coisa, começa a medir de onde vem cada paciente. Você começa a analisar e você começa a focar sua energia naquele tipo de plano, naquele plano que você atende, que você consegue realmente converter mais para procedimentos particulares. Não é qualquer plano que você vai conseguir fazer esse trabalho, não é qualquer plano que você vai conseguir ter um resultado satisfatório com os pacientes. Isso você tem que medir de acordo com a sua especialidade que você faz e de acordo com os planos que você tem disponíveis na sua região. Se eu trabalho muito com prótese e implante, eu preciso o quê? Ter aquele plano que eu tenha as pessoas mais velhas naquele tipo de plano. Tem plano não, que tem muito plano que é empresarial. Então, o plano empresarial geralmente é aquele adulto jovem que trabalha. Então, esqueça, você quer vender prótese e implante, não pode ser esse plano. Então, você tem que ter um plano que realmente você consiga ter as pessoas velhas, como plano de servidores públicos, planos, o exemplo de Golden Cross, que é um plano antigo, e você consegue ter esse pessoal mais velho e você vai conseguir ter mais oportunidade de negócio com essas pessoas. Porque são pessoas que estão prontas para comprar teu produto. Você define sua persona, define aquele personagem, aquele paciente que você quer atender. Após definir o tipo do paciente que você quer atender, aí sim que você vai buscar o credenciamento do plano. Vai buscar o credenciamento do plano, vai acompanhar esse crescimento, esse atendimento do plano e saber... Eu tenho um paciente desse plano, paciente do plano X, do plano Y. Agora, para o atendimento do plano tem que ter muitos cuidados. Muita gente critica muito com relação às glosas que os planos têm. Realmente, o plano glosa muito. Agora, eu te digo uma coisa. Por incrível que pareça, das glosas que eu tenho, 98% é por culpa da minha equipe, por culpa nossa, que não faz o que deve ser feito. Um exemplo, se um plano pede uma foto inicial e final do procedimento, eu só mando a foto final, não mando a inicial, perdi. Vai ser glosado. Se o convênio só autorizou, um exemplo, fazer 2 procedimentos naquele dia, e eu executei 4, pedi para o paciente assinar os 4, desmandei a guia, problema meu. Eu sei que ele só autoriza 2. Então você tem que estar muito alinhado com as regras de atendimento de cada plano. Você tem que estar muito alinhado quais são as obrigatoriedades de cada plano. Se precisa fazer foto inicial, se precisa fazer foto final, quantas assinaturas, quantos procedimentos você pode realizar durante o período de 1 mês ou 15 dias, um exemplo. Então não é somente chegar, não, quero atender plano, mete a guia lá e assina, não, que vai glosar tudo. E você vai ficar logo estressado, vai ficar preocupado e vai falar logo que esse atendimento de plano não presta, que não dá resultado e que realmente não ganha dinheiro. Mas é como eu digo, sempre que eu falo que é possível você
ganhar dinheiro faturando com paciente de plano, e tem gente que fatura muito alto, como você pode ver aqui no próprio feed, tem uma dentista, que ela é minha seguidora aqui, ela consegue faturar em média 180 mil reais por mês, só atendendo paciente de plano e convertendo eles para Invisalign, como uma pergunta que foi feita aí. Ela tem esse atendimento de plano justamente para trazer esse paciente para dentro da clínica, para vender para ele Invisalign, vender lente e vender procedimentos mais caros. Ah, Oreste, tem paciente que não compra. Lógico, tem paciente que não compra, mas tem muitas regiões que tem muitos planos bons. Eu tenho um colega de Brasília, que lá tem muito servidor público e muitos planos pagam muito bem, as pessoas ganham muito bem, que ele consegue faturar muito todos os meses, porque ele tem um paciente que tem um bom poder aquisitivo e ele consegue comprar o além do que o plano oferece. Além disso, ele tem uma puta de uma estrutura na clínica, ele tira foto do paciente, ele envia as fotos dos pacientes, ele faz tudo o que tem que ser feito. Ele faz todo o passo a passo, ele cumpre o passo a passo do que é ser feito, do que tem que ser feito. E a partir daí ele consegue crescer, ele consegue vender procedimentos e consegue faturar cada vez mais. Então ele fatura altíssimo atendendo o quê? Atendendo os pacientes, os servidores públicos de Brasília, que tem um poder aquisitivo bom. Então é tudo uma questão de estratégia. O plano está crescendo muito. Já são mais de 25 milhões de brasileiros. O plano, cada vez mais, as empresas são obrigadas a ter o atendimento de plano. Ah, tá tendo muita demissão. Beleza, tá tendo demissão. Mas não esqueça que o plano está vendendo de forma online. Entra no site dos planos, tu compra o plano que tu quiser. E eu sei que as pessoas estão comprando atendimento de plano. Muita gente está preocupada com, após a quarentena, como é que vai ser. Eu acredito que o mercado vai mudar muito. O mercado vai mudar demais. Eu já estou notando que tem pacientes. Um exemplo, o cara precisa fazer um canal. O canal custa R$600, um exemplo. Aí o cara diz, putz, eu não posso ir pro dentista agora porque o dentista não vai fazer o canal. Tô aqui na quarentena em casa sem fazer nada, entro no site aqui do plano e faço um plano de R$30 por mês. E daqui a 2 meses, quando sair da quarentena, eu vou fazer meu canal. Então meu canal, em vez de custar 600, vai custar R$60. Então, infelizmente, tem muita gente fazendo isso. Tem muito plano crescendo, muito plano crescendo. Aí você ainda pode comentar, pô, mas tem muito plano que está na empresa, o cara vai cortar. Não vai cortar, os planos estão negociando, estão reduzindo o valor da mensalidade e mantendo o paciente lá dentro. Então esse paciente continua. As empresas grandes, empresas que têm plano, algumas demitem, mas outras não, outras estão funcionando. Enquanto tem muita gente reclamando, tem outras pessoas faturando bem, ganhando grana, o negócio rodando bem. Então, essa tendência desse crescimento continua tendo, vai existir o crescimento ainda. Não se preocupem. Então, se você não precisa atender o plano, maravilha, parabéns. Eu acho que esse é o objetivo, você começar a atender o plano, faturar mais de procedimentos particulares e depois você reduz praticamente nada o atendimento de plano. Você reduz praticamente nada o atendimento de plano. E daí você consegue aumentar a sua clientela particular. Eu acho que o atendimento de plano ele é um paciente que, apesar do plano pagar muito pouco no procedimento, é um paciente barato que chega para mim. Um exemplo, eu gastava R$12 mil por mês de propaganda de TV. Conseguia 70 pacientes. Vamos botar 100 pacientes por mês para ficar uma conta mais fácil de fazer? Então, cada paciente, o CAC do meu paciente, o custo de aquisição do meu cliente, do meu paciente, era R$120. Eu gastava R$120 para trazer cada paciente para meu consultório. Mesma coisa, tu gasta para o frentista R$40 por dia, ela traz um paciente de orto, o custo do teu paciente de orto é R$40. Então, putz, por que eu não trazer um paciente que vai ter um custo muito menor? Há muita discussão. Um exemplo, você fazer um procedimento, R$14, faturar R$28 numa consulta de plano. Beleza, eu pensando no meu CAC que eu tinha de R$120 ou no meu CAC que eu tinha de R$40, eu ainda receber um procedimento, ainda receber um valor de uma consulta de R$15, isso daí vai já me ajudar no faturamento da clínica quando começar a crescer na clínica. Um exemplo, é melhor eu receber R$15 de um
procedimento, de uma consulta, de uma anamnese, de um exame clínico, e daí eu consigo vender e fazer mais procedimentos. Vender mais procedimentos. E eu ainda tenho algum faturamento sobre aí. Mas, e pensando muito nesse CAC ainda, você vê lá, eu trago o paciente de plano paga R$14 numa consulta. Eu trouxe esse paciente sem custo algum, porque eu fui divulgado pelo paciente de plano, eu fui divulgado pelo próprio operador do plano que divulgou minha clínica, eu faço procedimento e daí eu tento vender mais coisas. Então, minha gente, é muito algo com relação a quais são suas estratégias para você atender esse paciente do plano, qual é a sua estratégia que você quer com o seu negócio, quer com a sua clínica. O atendimento de plano é para todo mundo? Não. Mas para quem conseguir fazer um trabalho bom, dá para você conseguir faturar muito bem. Quando eu falo em você faturar 1 milhão por ano com atendimento de plano, não é 1 milhão de faturado da guia do plano. Entendam isso. Entendam isso. É 1 milhão vindo de procedimentos a partir do paciente de plano. E você consegue sim. Se você tiver um atendimento de plano muito bem feito e muito bem trabalhado isso, desde o atendimento do WhatsApp, do telefone, usando um bom script e tendo um bom atendimento na dentista na ponta, você consegue sim faturar muito bem vindo desse paciente de plano. Você consegue ter muito paciente particular. Você consegue sim chegar a faturar 1 milhão por ano a partir desse atendimento de plano. Como eu já mostrei a vocês, tem vídeos aí no feed que eu mostro qual é o percentual de faturamento de plano na minha clínica. Gira em torno de 5,5% a 7% do meu faturamento é paciente de plano. Então você acha que o meu faturamento vem todo de atendimento de plano? Esqueça. 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 Eu já mostrei para vocês já viram meus números, que de 5,5% a 7% é meu faturamento de paciente de plano e o restante é de procedimento particular, que muitos desses vêm através do paciente de plano. Então, quanto vocês não entenderem e não enxergarem essa oportunidade que você pode ter do seu negócio, agora não é transformar a tua clínica numa clínica de atendimento de plano, não. É mais uma estratégia para você trazer seu paciente para dentro do consultório. Entendeu? Você conseguindo fazer muito bem isso, você consegue trazer esse paciente para dentro. Deixa ver aqui no meu roteiro, que toda live tem que ter um roteiro. Quando você for fazer live com o paciente, faça seu roteiro também. Entendeu? Então vamos lá. Então eu acho que o mercado pós-corona vai mudar muito. Vai ser um mercado diferente. Como vai ser? Não sei. Eu acho que os pacientes nossos estarão cada vez mais online. Estarão mais presentes na internet e nas redes sociais. Infelizmente, quem pode vender através da internet e através do online, nas redes sociais, aqui no Brasil, só plano. Porque o plano ele é regido pela ANS, Agência Nacional de Saúde. E o CRO ele não tem poder sobre essa parte de divulgação, ele não tem controle sobre o plano odontológico. Por isso que o plano odontológico divulga que o plano é R$ 8,80, R$ 9,90, divulga na C&A, divulga em várias lojas. Então, nós temos duas oportunidades, duas chances agora. Ou você realmente não quer atender paciente de plano, não precisa, ou vai continuar reclamando e não vai aproveitar para surfar essa onda de crescimento do plano, ou você realmente enxerga que o plano pode ser uma oportunidade, e uma oportunidade para você fechar negócio, principalmente agora no pós-corona, quando os dentistas vão estar com caixa muito baixo, vão estar sem dinheiro para investir em marketing, investir em redes sociais. Então uma forma de captar pacientes é através desse atendimento de plano, e a partir daí você conseguir oferecer os procedimentos, outros procedimentos para esse teu paciente. E você vai conseguir ter um crescimento mais rápido, vai conseguir crescer. Então, é você ter como objetivo, como meta. Ah, EPI está mais caro? Tá sim, EPI está mais caro. Mas qual é o teu objetivo de atender o paciente do plano? É o quê? É só ficar pensando no custo do EPI, custos que tem? Lógico que tem que calcular todos os custos. Mas eu quero que vocês se preocupem muito com esse pilar dos negócios, que são vendas. Se você não enxergar que você tem que vender, que você tem que ser um bom vendedor, que o dentista ele é um vendedor, apesar de muitos não gostarem dessa palavra e ter um certo preconceito, dentista é vendedor, tem que ter esse pilar do negócio, é o que vai sustentar teu negócio. Enquanto você não entender que vendas
é a coisa mais importante que você tem que fazer. Agora, você entregando o que você está prometendo, excelente. Todo mundo tem que vender o dia todo, o tempo todo, se vender para a esposa, se vender para todo mundo, para daí você conseguir desenvolver essa técnica. Ninguém nasce com perfil vendedor. As pessoas desenvolvem isso ao longo do tempo. As pessoas desenvolvem, existem técnicas, existem vários métodos para você conseguir vender mais. Agora, como combinado, eu vou responder as perguntas aqui da audiência que está fazendo. Marielle, vamos lá. Quem trabalha com público C, é viável começar a trabalhar com Invisalign por conta do alto valor? Marielle, é o seguinte. Inclusive, eu tenho um iTero, certo? Eu faço escaneamento e vendo Invisalign. Eu noto que tem algumas regiões do país que você consegue vender mais. Invisalign, principalmente aquelas regiões que têm um poder aquisitivo no sul e sudeste, as pessoas têm um poder aquisitivo mais alto e você consegue vender esse Invisalign. Consegue vender Invisalign, o valor realmente é mais alto. Mas o que acontece? Apesar do valor ser mais alto, muitas vezes o que as pessoas estão de olho, o que as pessoas querem é um parcelamento. Se aquela parcela que você está oferecendo do tratamento Invisalign de 150 ou 200 por mês, quanto for, couber no bolso dele, e você realmente mostrar os benefícios, eu acredito que você consiga vender. Não é algo fácil, mas tem muita gente conseguindo faturar bem, atendendo o público C e vendendo alinhadores. Tem vários exemplos de dentistas na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo, que fazem basicamente, atende o público C, atende o paciente de plano só para vender Invisalign. Só para vender Invisalign. Só para vender Invisalign. Aí você tem que trabalhar com toda a estrutura no consultório, voltada para esse tipo de alinhadores, TVs, passando tipo, explicando às pessoas o que é. O que acontece muitas vezes no mercado, as pessoas não sabem nem o que são alinhadores, tanto Invisalign ou qualquer outra marca em si, as pessoas não conhecem. Então você tem que começar a fazer um trabalho muito grande de educação dentro da tua clínica, dentro do teu consultório, para poder os pacientes entenderem o que é o Invisalign, saber dessa necessidade de realmente precisar do tipo do aparelho e que o aparelho ortodôntico fixo pode ser substituído pelo Invisalign, porque ele vai ter um tratamento 2 vezes mais rápido, ele vai ter um tipo de aparelho que ele pode tirar e colocar. Você trabalhar os benefícios e trabalhar essa transformação que o paciente tem, de colocando o dia que coloca e o dia que termina. Um argumento muito forte de vendas, que é justamente você dizer que o aparelho do Invisalign tem um início e tem fim programado. Então, eu acho que você consegue vender sim, apesar do valor alto, você conseguindo parcelar e dividir bem isso para seu paciente. Agora, dividir de uma forma que não fique ruim para você. Quando eu falo dividir, é dividir cartão de crédito, porque é algo seguro. Não é estar dividindo em promissório, dividindo em cheque, ou mandando o paciente pagar todo mês na tua clínica, que isso não funciona. Não funciona. Tu vai estar, daqui a uns dias, tu vai estar com um problema gigantesco, vai estar com uma conta gigantesca para pagar. Porque a gente faz hoje o Invisalign, manda fazer os alinhadores e tem 90 dias para pagar quando eles chegam. Maravilha. Então, você tem 90 dias para pagar o custo. Mas se você não conseguir ter a maior parte desse pagamento feito até a entrega do alinhador, você vai ter um sério problema, você pode ter um sério problema na frente. Você pode até não passar no cartão de crédito ou receber cheque, mas contanto que até o dia que chega o alinhador, esse teu paciente, o dia que chega rápido, né? Mas até o dia que você pague, você consiga ter uma maior parte de pagamento desse paciente, pelo menos que pague teu custo de impostos e custo do aparelho. Mas que você consegue vender, consegue sim. Usando boa estratégia, usando realmente focando tua comunicação, fazendo uma boa comunicação e fazendo um bom trabalho de educação nas redes sociais com relação ao Invisalign, em relação aos benefícios com alinhadores, você consegue sim vender. Consegue se vender cabendo no bolso do teu paciente. Olá, Ângela. O que você acha da clínica ter plano próprio? É viável? É possível? Sim, é viável, é possível. Você só precisa ter algum plano por trás. Isso é algo bem legal. Eu estou, inclusive, formatando o modelo de um plano. Estou com operadora de plano
por trás que você vai poder ter seu... Poder pensar isso para os alunos poderão ter um plano odontológico próprio. Não precisa ser um plano que execute restauração, execute limpeza, tudo, nada disso. Pode ser um plano só de prevenção, que chama, que o paciente faz só limpeza e urgência na tua clínica. E você tem um plano por trás que tem um ANS. Porque aqui no Brasil você não pode, porque Ângela é do Chile, por isso que eu estou falando assim. Aqui no Brasil você precisa ter um plano que tenha um registro na Agência Nacional de Saúde. E muitas vezes para o dentista não vale a pena ter esse plano porque é um custo muito alto para você manter esse plano. Mas eu acho sim, Ângela, aí no Chile, como nós batemos o papo ontem, eu acho legal, você pode ter seu próprio plano. Aí como funciona plano de desconto, você pode utilizar esse plano que as pessoas pagam uma mensalidade baixa, que ele pode fazer urgência e prevenção nesse teu plano. Esse teu plano, eles podem fazer urgência e prevenção, paga um valor baixo, ali $2, $3 por mês, você veja quanto é que o paciente, quanto é que fica bom para o teu mercado, como tem uma comunidade de americanos muito grande, você vê se dá para cobrar algo a mais, faz esse teu plano, prevenção e urgência, cobre, ele pode fazer o atendimento na clínica. E o que é bom disso? O paciente vai ter um cartão, vai ter um aplicativo que ele vai ter sempre, tá sempre lembrando de você e vai estar sempre tendo acesso de você. E eu acho que se torna viável você dando um desconto da tua tabela padrão. Um exemplo, numa endodontia você cobra, vamos supor, $100. Então, para o paciente que tem um plano, você vai cobrar $70 para esse paciente. O paciente que tem o teu plano, que tem o cartão de desconto. Agora veja como é que você pode trabalhar aí. Eu sei que aí no Chile e no Equador você consegue trabalhar divulgando valores, divulgando preços. Aqui no Brasil a gente infelizmente não pode. Não pode trabalhar divulgando valores, oferecendo procedimentos e produto, alguma coisa na internet. Mas aí que você pode, tem esse plano básico, urgência e prevenção, pagando valor barato, $2, $3, $4, não sei quanto for o valor de mercado, só para as pessoas terem esse teu plano, tá sempre lembrando que você existe, e precisar de alguma coisa, ele vai te procurar, se precisar de um canal, ele vai te procurar, se precisar dos aparelhos, ele vai te procurar, ele vai saber onde esse paciente pode ser atendido. Pode ser um atendimento, como você está em uma cidade que são de 300 mil habitantes, você pode ter uma rede própria de atendimento, você atender só aí na sua clínica esse paciente chega para realizar o atendimento aí e você já oferece até o tipo do plano e qualquer procedimento a mais você dá um desconto para ele. Eu acho que é uma forma de você inovar no mercado. Você pode divulgar isso no Facebook, como maioria das pessoas aí ainda usam Facebook, usam pouco Instagram, então trabalha muito bem aí, vai vendendo teu plano próprio. Agora veja as regras, né? Eu estou falando o que eu acho que pode ser feito aí no Chile ou Equador, porque aqui no Brasil não pode, a gente não pode fazer isso, a gente tem que ter uma operadora por trás. Então fica mais fácil se trabalhar, mas eu acho que tem como se trabalhar assim. Vamos lá, Gil, quais as formas de pagamento que utiliza nas suas clínicas, como reduzir a inadimplência nessas vendas? Eu só aceito dinheiro e cartão de crédito. Só aceito dessas duas formas. Dinheiro ou cartão de crédito. Já trabalhei com boleto, já trabalhei com nota promissória, já trabalhei com várias outras formas de pagamento. Mas o que foi que teve? Eu tive uma inadimplência altíssima, eu tinha um custo gigantesco para cobrar esses boletos, as parcelas, as notas promissórias em atraso, e eu não conseguia... Eita, quase caía. E o que foi acontecendo? Eu tinha um custo muito alto na cobrança dos boletos e na cobrança dessas notas promissórias. E não valia a pena a energia que eu gastava para isso. Então, hoje em dia, eu trabalho pagamentos em dinheiro e cartão de crédito. Aí, depósito de conta, lógico que aí pode ser feito. Mas dinheiro e cartão. Eu acho que é a forma de você realmente controlar uma inadimplência. De você conseguir controlar essa inadimplência. E cartão de crédito, tem várias formas de trabalho. Você pode passar o valor todo do tratamento. Você pode usar a recorrência do cartão de crédito nas manutenções, todos os meses ali você tem a manutenção sendo cobrada do cartão do paciente, se chama recorrência de cartão de crédito. Várias operadoras têm isso. Tem a sprintagem de cartão de crédito que você pode usar, o que é receber um valor do cartão de crédito e aí você divide para a clínica uma parte,
e para o dentista que fez o atendimento já a parte dele. Você evita dessa forma bitributação, você evita ter um fluxo de caixa ruim. Ângela, eu acho interessante cobrar pouco assim. Meu lucro seria manter o paciente comigo, no caso, o plano próprio. Perfeito. Teria um plano próprio, com a rede própria de atendimento, com o objetivo de manter esse paciente sempre com você, sempre com cartão de atendimento, como se fosse um cartão de crédito, com aplicativo. Você estaria com esse paciente registrado no teu e-mail, registrado no WhatsApp, e manda dicas de escovação, dicas de prevenção. E sempre que tiver a necessidade do paciente fazer uma urgência ou emergência, ele vai te procurar. Ele vai procurar o atendimento com você porque você é a rede própria para fazer esse tipo de atendimento. Então, e aí você vai ter a oportunidade. Paciente de urgência. Quantos pacientes de urgência não viram endodontia? Muitos pacientes de urgência viram endodontia. Você vai ter que fazer uma abertura, vai ter que fazer um tratamento ortodôntico e ainda vai ter que fazer uma reabilitação. Aí você já vai vender teu serviço, que é endodontia, você já vai levar aquele outro dentista, o protesista do Chile para o Equador, porque ele vai ter interesse. Após ter endodontia, ele vai precisar muitas vezes de uma coroa para fazer uma reabilitação. Então, olha aí. Então, tudo que eu falo, é justamente qual o objetivo que você tem para atender aquele tipo de plano ou para fazer esse tipo de plano próprio. Se você tem o objetivo de aumentar seu número de clientes, se você tem o objetivo de aumentar o número de avaliações, vale a pena sim esse atendimento você fazer. Vale a pena você fazer o atendimento. Agora você ficar pensando no atendimento do plano só para ganhar o dinheiro dessa mensalidade para fazer prevenção e urgência, não. Você tem que fazer no que isso vai agregar valor ao teu negócio. Isso daí, o que vai agregar de marca ao teu negócio. Tem muita coisa que você pode fazer e que você consegue crescer através desse produto que você está criando. Através desse produto que você está criando. Então, hoje falamos que é possível você faturar mais de 1 milhão por ano atendendo paciente de planos. Mas para isso você tem que ter uma estratégia, um porquê de você estar atendendo esse paciente do plano. Por que você quer atender o paciente do plano? Você quer atender o paciente do plano porque você quer ter mais captação de clientes, você quer ter mais oportunidade de vendas, você quer aumentar o fluxo de pacientes da clínica, de avaliações para vender mais procedimentos. Então, defina muito bem o objetivo e trabalhe muito em cima de meta. Como eu falei ontem para vocês, como formar uma meta, utilizando o método SMART. A meta tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ser relevante, tem que valer a pena ter aquela meta e tem que ter um tempo específico. Se você decidiu atender o paciente, vai agora. Não, eu vou realmente atender o plano do plano agora, Orestes. Quando voltar agora, eu vou atender o paciente do plano, eu vou marcar 20 pacientes por dia, porque eu tenho 2 cadeiras de atendimento, ou quero atender 10 pacientes por dia. Desse eu quero um percentual de conversão de 20% para algum procedimento particular. Durante o período de 3 meses eu vou fazer esse teste. Deu certo? A gente reavalia. Ou reavalia para parar o atendimento, ou para você mudar o que você fez, que não está sendo legal, que não está sendo certo, para poder mudar um pouco disso aí. Então é muito disso. Você realmente tem que definir a meta, definir uma meta, traçar um plano de ação, executa esse plano de ação. Executa como tem que ser feito, para depois você não estar só reclamando do atendimento de plano, estar reclamando que não dá dinheiro, que glosa, que isso e aquilo. Existe algo muito além do simples atendimento do plano e simples o valor da consulta de R$14. Você pode crescer muito e você pode ganhar muita grana com o atendimento de plano. O plano continua crescendo nesse momento de crise, porque eles vendem de forma online, eles estão crescendo, sim, estão crescendo. Quantidade de vidas estão crescendo. Muitas vezes renegocia alguma fatura de alguma empresa, mas o cliente continua lá. E tem novos clientes entrando. Então, meta, plano de ação, execução, reavalia. Após reavaliar, começa tudo de novo. Meta, plano de ação, execução e reavalia. Sempre com clareza, sempre junta a sua equipe, junta seus dentistas. Tá bom? Foi massa hoje, foi ótima a nossa conversa. Se tiver mais perguntas e mais dúvidas, pergunta na caixinha de perguntas que eu vou responder a todos vocês. Às 11 horas estamos aqui ao vivo novamente, vai ser projeto de consultoria grátis, onde eu recebo o dentista e tiro todas as dúvidas dele. Será com o dentista doutora Vanessa,
que eu vou recebê-la para tirar todas as dúvidas dela. E temos muito o que fazer. Deixa eu responder aqui, Ortoclin, que eu achei uma pergunta legal. O retorno que o plano lhe dá, em particular, às vezes é maior do que o faturado. Perfeito. É isso. É isso. É entender, quando fala atendimento de plano, 14 reais na consulta, paga X, paga Y. Pare de pensar nisso. Se você realmente, teu foco for fazer isso, beleza, eu respeito a tua ideia. Mas se teu objetivo for você faturar muito além disso, tem vários alunos. Doutora Renata, que é uma aluna minha, ela atendia paciente de plano, mas não tinha isso em mente, que fechava atendimento de ortodontia, que crescia com ortodontia. Então essa minha aluna Renata, foi o que ela fez. Ela começou a trabalhar a equipe de dentistas, começou a trabalhar recepcionistas e auxiliares, para o objetivo do plano ser a venda da ortodontia particular. O que foi que aconteceu? Em uma semana, ela fechou 12 contratos de ortodontia. É ruim, minha gente? Não é. Tá aí o depoimento dela, procura aí no feed, tá aí no feed. Em uma semana, após a gente conversar, eu explicar para ela que tinha como ela ter retorno, que ela poderia faturar, ela tendo esse objetivo, em uma semana ela conseguiu 12 pacientes de orto. Isso era um número que ela nem atingia no mês. Geralmente ela tinha no mês de 8 a 10 pacientes novos. E com essa mudança de mindset dela, com essa mudança da mentalidade do atendimento do plano, ela conseguiu, em uma semana, vender mais ortodontia do que o mês todo vendendo normalmente ortodontia, com panfletista, com rede social, com tudo. Então, coloque isso na cabeça. Se você tiver esse objetivo, vale a pena e vai atender. Valeu, maravilhoso. Quem não estiver aqui comigo pode também ir lá pro Telegram. Tem muito conteúdo legal, tem muita coisa legal, muito áudio legal que dá para vocês ouvirem. Já dá para aplicar imediatamente no seu consultório. Eu estou fazendo ao vivo tanto no Instagram como no Facebook e como também no YouTube. E está lá tudo presente. Eita, deixa eu responder mais a pergunta do Dr. Jacques. Oreste, o que fazer quando o clínico está sobrecarregado para o dono no particular e a falta de confiança de mão de obra recém-formada? O que fazer quando o clínico está sobrecarregado? O clínico está sobrecarregado, você deve aumentar a quantidade de equipos, quantidade de cadeiras para atendimento da tua clínica. Se ele está sobrecarregado, isso é péssimo, porque ele não vai vender procedimentos. Eu não sei qual é o objetivo da tua clínica, não sei se é só atendimento clínico, mas se eu tiver como objetivo o atendimento de ortodontia, o atendimento de reabilitação, outros procedimentos com valor agregado mais alto, isso não é um bom indicador, não é um bom sinal. O dentista precisa ter tempo para atender bem um paciente e para vender bem para esse paciente. Então você precisa urgentemente aumentar o número de equipamentos e contratar mais mão de obra. Mão de obra, falta de confiança, muitas vezes a gente tem realmente. A gente vai errar em algumas contratações e vai acertar em outras. Mas o que eu te digo, Dr. Jacques, procura estar próximo dessas pessoas e acompanhando o que esses dentistas estão executando. Tem um caso clínico, chama alguns dentistas para discutir contigo, para conversar com você. Teve alguma reclamação de um paciente? Chama esse dentista, conversa com ele, explica a ele que teve a reclamação. Eu acho que é muito uma parte de gestão, Dr. Jacques. Você está acompanhando esse dentista, acompanhando os procedimentos que estão sendo realizados. Teve alguma reclamação? Chama o dentista, não para dar uma bronca, para conversar sobre o caso e para ver o que podia ter sido feito, o que podia ter sido melhorado e você tentar reverter isso dentro do seu consultório, reverter isso clinicamente, que a gente chama, administrativamente. Então, sobrecarregado, mais equipes e falta de confiança, esteja próximo da sua equipe, esteja próximo dos seus dentistas e tenha clareza. Se você não está com confiança nele, ou você não executou algo legal, chama ele para conversar, que eu tenho certeza que ele vai melhorar. Um exemplo, acontece muito, para o dentista fazer uma restauração de classe 2 e junto molar com pré-molar. Conversa com ele, mostra o que aconteceu, o paciente que chegou, ter cuidado, usar uma matriz, usar uma cunha para fazer uma restauração classe 2, entendeu? É muito estar próximo deles. Não estou dizendo que recém-formado tem essa falta de confiança, sempre a gente vai ter. Lógico, tem aquele que a gente tem com mais confiança e outro não. Mas procura estar próximo da equipe, procura estar próximo dos dentistas e procura estar próximo desses recém-formados que você vai conseguir, vai ver que vai aumentar bastante. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Amanhã estamos pontualmente aqui às 8 horas, de novo.
Às 11 horas hoje temos a consultoria grátis com a doutora Vanessa, que vamos fazer do projeto. Qualquer dúvida, manda a caixinha de perguntas, ou de 11 horas estamos aqui ao vivo. Chama os amigos e vamos ajudar outros profissionais, outros dentistas também, que tem muito que a gente fazer. Um abração a todos.